TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 23 de junho. E nesta edição, o primeiro fim de semana da Bauerfest registra mais de 400 ônibus e vans de turismo. Expectativa para a terceira do Jogo do Brasil é positiva, mas acende alerta à saúde dos torcedores. CPI da Alerj vai investigar verbas utilizadas na tragédia de 2022, em Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta quinta-feira. Quarta-feira, né, gente? Já estou me adiantando, é aquele clima do Jogo do Brasil, tudo bem movimentado. Mas antes de falar do Jogo do Brasil, vamos, é claro, falar de Bauerfest. Isso porque a 37ª edição dessa festa, a Festa do Colono Alemão, começou com uma grande movimentação de visitantes aqui em Petrópolis. Mais de 400 ônibus e vans de turismo passaram na cidade somente no primeiro fim de semana de festa. Além disso, a rede hoteleira registrou mais de 73% de ocupação no primeiro distrito. O número consolida a Bauerfest como um dos principais eventos turísticos do calendário da cidade e também do estado do Rio de Janeiro. A tradicional festa do colono alemão começou em Petrópolis e os números do primeiro fim de semana já demonstram que a Bauerfest está entre os principais eventos do calendário turístico da cidade imperial e do estado do Rio de Janeiro. E o movimento registrado nas ruas do município serrano durante o primeiro fim de semana da 37ª edição da Bauer também foi percebido na rede de hospedagem. De acordo com o levantamento realizado pelo Disque Turismo da Prefeitura de Petrópolis, durante o primeiro fim de semana do evento, a taxa média de ocupação hoteleira chegou a 73,67%. No primeiro distrito, a ocupação chegou a 78,18%. Já nos demais distritos, incluindo Correias, Nogueira, Itaipava, Araras, Pedro do Rio e Posse, a média foi de 69,16%. Números que demonstram aí o grande interesse dos visitantes pela nossa cidade por causa da festa. Isso representa geração de emprego, renda, oportunidades, para os hotéis, restaurantes, comércios e diversos produtos e serviços. No total, 404 ônibus e vans de turismo foram direcionados para estacionamentos e pontos de desembarque somente no primeiro fim de semana da Bauerfest. Os pontos permitem que os visitantes tenham acesso facilitado ao centro histórico. A medida busca evitar a concentração de veículos de turismo nas áreas mais movimentadas da cidade imperial. O mais importante é que tudo isso aconteceu com organização, com segurança e valorizando a nossa tradição. É um resultado muito positivo e a expectativa é de que os próximos dias da festa mantenham esse excelente movimento de turistas e visitantes na nossa cidade. A 37ª Bauerfest segue até o dia 5 de julho e a programação completa está no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. E além desse balanço que nós temos sobre a ocupação aqui no município de Petrópolis durante o primeiro fim de semana da Bauerfest, a gente também tem um tópico da segurança. Isso porque o 26º Batalhão de Polícia Militar divulgou o balanço operacional também do primeiro fim de semana da Bauerfest aqui em Petrópolis. De acordo com a corporação, não foram registrados casos de letalidade violenta, roubo de veículo ou roubo de carga durante esse período. Para garantir a segurança de turistas e dos petropolitanos, o 26º Batalhão reforçou o policiamento durante a realização da 37ª Bauerfest de 2026. E de acordo com o balanço operacional do primeiro fim de semana do evento, houve um aumento no número de prisões e apreensões realizadas pela Polícia Militar no comparativo com o primeiro fim de semana da Bauerfest de 2025. Importante ressaltar que o evento transcorreu de maneira ordeira e sem alterações, reforçando o nosso compromisso com a população petropolitana e com o turismo no reforço da sensação de segurança. As apreensões de entorpecentes também apresentaram um aumento.
A quantidade de drogas apreendidas subiu de 512 gramas para 1,4 kg, o que representa um aumento superior a 170%. Já o número de veículos apreendidos passou de 2 para 5, um crescimento de 150% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço considera as ocorrências registradas durante o primeiro fim de semana da Bauernfest em toda a área de atuação do 26º Batalhão de Polícia Militar. Dentro dos indicadores criminais do Sistema Integrado de Metas, não houve nenhum caso registrado de letalidade violenta, roubo de veículo, nem de roubo de carga. Inclusive, ainda nesse assunto de segurança na Bauernfest, a Secretaria da Mulher de Petrópolis está realizando a distribuição de diversos materiais em referência à campanha Não é Não, respeite a decisão do governo do estado. Nós vamos conferir agora um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura sobre a campanha. Não é não. A Secretaria da Mulher está presente na Bauernfest, levando informação e proteção às mulheres. As equipes distribuem material informativo e explicam que se a resposta é não, é preciso respeitar a decisão. Além de conscientizar moradores e turistas, a campanha também divulga os canais de denúncia, como o Disque 180 e o 190 da Polícia Militar. Se você precisa de ajuda na festa, conte com a equipe da Secretaria da Mulher. Mas infelizmente não é apenas de coisa boa que vive a Bauernfest. A Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis divulgou na terça-feira uma nota de esclarecimento sobre a interrupção da apresentação do grupo folclórico germânico Bergstadt durante a programação da festa. Segundo a entidade, o episódio ocorreu em razão de uma falha de comunicação interna entre os setores envolvidos na organização do evento. A manifestação da Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis foi publicada um dia após o grupo de dança germânica Bergstadt tornar pública nesta segunda-feira a insatisfação com o encerramento antecipado da apresentação durante a 37ª edição da Bauernfest no último domingo. Na ocasião, o grupo informou que não conseguiu concluir sua participação porque foi orientado a deixar o palco devido ao encerramento das atividades às 10 horas da noite. Os integrantes afirmaram ter deixado o local com um sentimento de profunda frustração e desrespeito, destacando os meses de preparação, ensaios e investimentos dedicados às apresentações folclóricas. Em uma nova nota divulgada nesta terça-feira, a AGEFAP afirma que o grupo folclórico Bergstadt cumpriu integralmente as orientações e a programação estabelecida, sem qualquer responsabilidade pelo ocorrido. A associação reconheceu o desconforto causado aos integrantes e ao público presente. Como forma de reparação, a entidade informou que o Bergstadt terá uma nova oportunidade de se apresentar durante a Bauernfest, permitindo que os dançarinos possam mostrar ao público todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano. Até o momento, a data da nova apresentação não foi divulgada. A AGEFAP destacou ainda que atua na defesa e valorização dos grupos folclóricos associados e que não vai permitir situações de desrespeito ou constrangimento aos participantes. A entidade reforçou seu compromisso com a preservação das tradições germânicas e com a valorização daqueles que dedicam tempo e esforço para manter viva a cultura alemã em Petrópolis. E ainda sobre essa reportagem, em nota, a Secretaria de Turismo de Petrópolis lamentou o ocorrido e pediu desculpas públicas ao grupo folclórico Bergstadt e também aos visitantes da Bauernfest. Segundo a administração municipal, o episódio foi causado por uma falha na montagem da grade de programação que previa o encerramento das apresentações após o horário limite de funcionamento do palco, estabelecido para as 10 horas da noite aos domingos. A Prefeitura informou que a equipe responsável pelo fechamento das atividades não tinha conhecimento do conflito de horários e, por isso, seguiu o protocolo previsto para o encerramento do evento. E agora, mudando de assunto, gente, a seleção brasileira entra em campo nesta quarta-feira pelo terceiro jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Aqui em Petrópolis, a expectativa dos torcedores é grande para mais uma partida da busca justamente do tão sonhado Hexa. O clima da Copa do Mundo movimenta a cidade, mas também acende o alerta para os riscos à saúde, principalmente do coração.
Apesar de a seleção não ser a favorita ou uma das 3 favoritas, a gente é brasileira, né? Tem que acreditar. Faltando poucas horas para a bola rolar, o assunto entre os torcedores é um só: o desempenho da seleção brasileira. O clima é de ansiedade, nervosismo e muita esperança em mais uma apresentação do time. Na minha opinião vai ser um jogo difícil, o Brasil está difícil de classificar, mas a gente como é brasileiro não desiste nunca, o Brasil vai classificar. Tem que estar a esperança, né? O brasileiro é esperançoso, né? Apesar de a gente sofrer bastante com o Brasil, né? Em Petrópolis, a partida também será exibida na Bauerfest, no Palácio de Cristal. E vale destacar que durante o horário do jogo, o transporte público terá a operação interrompida temporariamente. E na volta, os ônibus passarão a rodar com horário de domingo. Sendo assim, a expectativa é de casa cheia e muita torcida pelo Brasil. Como que fica o coração na hora ali de torcer? Fica meio que na boca, né? Mas a gente procura tomar um ansiolítico qualquer. A Copa do Mundo mobiliza milhares de brasileiros e desperta sentimentos que vão da euforia à ansiedade. Mas, em meio à emoção pelo resultado, médicos alertam que o corpo também pode sentir os efeitos dessa tensão. Pesquisas realizadas no Brasil e em outros países mostram que eventos esportivos de grande impacto emocional podem aumentar o risco de problemas cardiovasculares. Segundo especialistas, o nervosismo e a elevação da pressão arterial durante as partidas podem funcionar como gatilhos para quadros de infarto. Quando você fica naquela ansiedade de um jogo decisivo, você está acompanhando o jogo, você libera adrenalina, porque você está nervoso, né? Então isso estimula o coração, pode dar taquicardia, pode te deixar sentir suar frio, tá? Tudo isso são sintomas relacionados ao quadro da ansiedade do jogo decisivo que você está acompanhando. O especialista explica que o infarto nem sempre se manifesta com dor no peito. Os sintomas também podem incluir falta de ar, suor, tontura, náusea, palpitações e dor que irradia para o braço, pescoço ou mandíbula. O que a gente recomenda é que quem tem problemas cardíacos, quem passou por algum evento cardíaco recente, que converse com seu médico para ver se está permitido assistir o jogo o tempo todo, né? Não deixe de tomar o remédio no dia do jogo, evite bebida alcoólica em excesso, não faça mistura de álcool com energético e torça com paz. A orientação vale principalmente para quem já possui doenças cardiovasculares. Além de manter o uso correto dos medicamentos, os especialistas recomendam evitar excessos com bebidas alcoólicas e alimentos ricos em sal. Assim, o torcedor pode aproveitar a partida com mais segurança e tranquilidade. E agora a gente vai falar de oportunidade. Isso porque a Prefeitura de Petrópolis está com 107 vagas de trabalho abertas no balcão de empregos desta semana. As oportunidades estão disponíveis até sexta-feira, dia 26, e os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura. Entre as oportunidades oferecidas, 24 não exigem experiência profissional, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. Há vagas para funções como ajudante de obras, analista de logística, auxiliar de perecíveis, bordador à máquina, encarregado, operador de máquinas de bordar, operador de serras, repositor de mercadorias e vendedor. As oportunidades também contemplam diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o ensino superior, além de cargos nas áreas de comércio, indústria, logística, construção civil, administração e serviços. Também há vagas destinadas a pessoas com deficiência, como agente de limpeza, o que reforça a inclusão no mercado de trabalho. O cadastro dos currículos deve ser feito exclusivamente pelo site da Prefeitura de Petrópolis, em petropolis.rj.gov.br. E vamos agora para o nosso Correio Político. E olha só, gente, a Câmara Municipal de Petrópolis promulgou a Lei nº 9.289 de 2026, que determina a inclusão de livros nas cestas básicas distribuídas por meio do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. A iniciativa tem como objetivo estimular o hábito da leitura, ampliar o acesso ao livro e também apoiar processos de alfabetização e fortalecer o conhecimento cultural da população, com ênfase, é claro, na valorização da literatura brasileira e também de seus autores.
De acordo com a legislação de autoria do vereador Júnior Paixão, cada cesta básica deverá conter, no mínimo, um livro preferencialmente voltado ao público infanto-juvenil e de autores brasileiros. A lei também estabelece que os livros não poderão se repetir em um período de 24 meses, salvo solicitação do beneficiário. O texto prevê ainda que a inclusão dos livros não poderá reduzir os itens alimentícios das cestas básicas, garantindo assim a manutenção integral dos benefícios já distribuídos. Os exemplares poderão ser novos, adquiridos pelo Poder Executivo ou doados, desde que estejam em bom estado de conservação e avaliados pela Secretaria Municipal de Assistência Social com o apoio da Secretaria de Educação. A iniciativa reforça a integração entre assistência social e educação, promovendo o acesso à cultura como ferramenta de transformação social no município de Petrópolis, fortalecendo políticas públicas de combate à desigualdade social e ampliando oportunidades de desenvolvimento educacional, especialmente para crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela rede socioassistencial. E também foi sancionada a Lei nº 9.298 desse ano, que determina a divulgação semanal no portal da Transparência da Prefeitura de Petrópolis da listagem de demandas e denúncias recebidas pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal, a COBEA, aqui da cidade. A legislação busca dar mais transparência para a assistência animal na cidade. O texto de autoria da vereadora Gilda Beatriz determina que a publicação deverá informar a data em que a denúncia ou solicitação foi protocolada, assim como as providências adotadas pelo órgão responsável. A medida busca garantir maior transparência nos atendimentos relacionados a casos de abandono, maus-tratos e outras demandas ligadas à causa animal. A nova legislação permitirá que cidadãos, denunciantes, órgãos de controle e sociedade em geral acompanhem de forma mais efetiva o andamento das ocorrências registradas junto ao COBEA, fortalecendo a fiscalização e o controle social sobre os serviços prestados. Com a Lei nº 9.298 de 2026, Petrópolis avança na promoção da transparência pública e reforça o compromisso com a causa animal, garantindo assim mais visibilidade às ações realizadas pelo poder público em defesa do bem-estar dos animais. E olha só, gente, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui, porque ainda temos Correio Político, inclusive com informações relacionadas à tragédia de 2022. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00,
A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate, de volta também com o nosso quadro Correio Político. E olha só, gente, o deputado estadual Sérgio Fernandes foi indicado como membro efetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para apurar os desdobramentos da tragédia climática de Petrópolis, ocorrida em fevereiro de 2022. A indicação partiu do líder do Partido Social Democrático, o deputado Luiz Paulo, e foi formalizada no Diário Oficial. O colegiado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vai investigar os impactos da catástrofe de fevereiro de 2022 em Petrópolis, a maior já registrada na cidade. Além disso, vai ser investigada a eficácia das medidas preventivas governamentais, a qualidade do atendimento prestado aos desabrigados e a aplicação do dinheiro enviado pelo Parlamento Fluminense. A CPI faz parte de um bloco de 4 comissões abertas no mês de maio deste ano. Acho que essa também é uma oportunidade para a gente acompanhar, cobrar e fiscalizar o que foi feito, o que foi realizado pelo governo do estado, pela prefeitura e as ações preventivas e corretivas para que tragédias como essa tenham seus impactos minimizados quando as chuvas chegam. O grupo de investigação conta com 7 parlamentares inscritos e tem um prazo oficial de 90 dias para execução e encerramento das atividades de auditoria, período que pode ser estendido conforme as regras do regimento interno da Alerj. O foco prioritário da fiscalização dos deputados vai se concentrar no uso de 30 milhões de reais encaminhados pela Alerj para o município de Petrópolis logo após as tempestades de fevereiro e março de 2022. O montante deveria ter sido usado exclusivamente em obras urgentes de reconstrução de vias públicas, em ações assistenciais diretas de socorro às vítimas da tragédia. É muito importante a gente estar atento à utilização do recurso público, mas ao mesmo tempo discutir prevenção e planejamento. Não adianta só pedir o dinheiro, solicitar o recurso depois que a tragédia acontece, que a chuva chega e que vidas são levadas. Com a entrada de Sérgio Fernandes no grupo técnico, a expectativa da Alerj é dar transparência à utilização dos impostos, expor possíveis falhas de gestão de crises e desenhar políticas de prevenção que reduzam o risco de novos desastres ambientais no estado. Planejamento, organização são ações fundamentais e isso precisa estar no papel bem discutido com a sociedade civil, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Prefeitura Municipal de Petrópolis, para que a gente tenha ações organizadas.
A tempestade de 15 de fevereiro de 2022 entrou para a história como uma das maiores catástrofes de Petrópolis. A chuva volumosa que caiu em poucas horas na região matou 235 pessoas e deixou mais de 4.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, em 3 horas choveu 250 milímetros, mais do que o previsto para todo o mês de fevereiro daquele ano. No mesmo ano, no dia 20 de março, houve mais uma chuva e mais vítimas, com deslizamentos de terra que mataram 7 pessoas. E o governo do estado do Rio de Janeiro sancionou nesta terça-feira a lei que institui o ICMS educacional no estado do Rio de Janeiro. A medida adequa a legislação fluminense à determinação da Constituição Federal e estabelece novos critérios para a distribuição de parte da arrecadação do ICMS aos 92 municípios vinculados a repasses e indicadores de melhoria da educação pública. Com a sanção, o Rio de Janeiro conclui a regulamentação de uma política nacional criada em 2020 para incentivar avanços na aprendizagem e na qualidade do ensino. A nova legislação passa a considerar resultados educacionais no cálculo da participação dos municípios nos recursos do imposto e estimulado a adoção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento dos estudantes. A lei cria o Índice de Progressão da Aprendizagem com Equidade do Estado do Rio de Janeiro, o IPAERJ, que vai servir de base para a definição da parcela dos recursos destinada a cada município. Entre os critérios considerados estão a alfabetização na idade adequada, o avanço da aprendizagem, a redução das desigualdades educacionais, a ampliação da oferta de vagas em creches, a expansão da educação em tempo integral e os resultados de desempenho escolar. Os indicadores serão calculados a partir de bases oficiais, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Censo Escolar e avaliações estaduais. A Secretaria de Educação será responsável por organizar a avaliação e o peso dos indicadores educacionais previstos na lei, que medem a aprovação, avanço da aprendizagem e os outros tópicos relacionados. Já a Secretaria de Fazenda vai processar o desempenho apontado pela SEDUC para calcular o índice de participação dos municípios, que é o coeficiente financeiro que define a cota-parte destinada a cada prefeitura. A aplicação integral da nova metodologia do ICMS vai acontecer a partir de 2030, quando os repasses passarão a considerar os resultados das avaliações realizadas em 2027. A partir dessa etapa, os municípios deverão atender simultaneamente a todas as condicionalidades e indicadores definidos em lei para fazer jus aos recursos. E vamos agora para a nossa previsão do tempo com Gabriel Toledo. Olha, gente, já adianto aqui que por causa da frente fria que está atuando sobre o sudeste, a previsão para amanhã tem chuva e muito frio aqui para as cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a quinta vai ser de sol com algumas nuvens e com chuva passageira. À noite, com muitas nuvens, mas com tempo firme. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 17 graus. Em Teresópolis, o dia já vai ser diferente. A chuva já aparece pela manhã e à tarde pode ocorrer aberturas de sol, mas com pancadas de chuva que seguem até a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 16 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta vai ser bem parecida. O dia vai ser chuvoso pela manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Os termômetros quase não vão variar também, ficando entre 14 de mínima e 15 graus de máxima. Agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, a quinta-feira vai ser de sol com pancadas de chuva pela manhã e com muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 21 graus. E para finalizar, em Três Rios a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado, e à noite também com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 21 graus. E essa foi a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura para esta quinta-feira. Muito obrigado pelas informações, Toledo. E olha só, gente, no nosso primeiro bloco nós falamos sobre o balcão de emprego, sobre as oportunidades aqui de Petrópolis. Mas agora a gente também tem aquelas oportunidades mais amplas que valem para o estado do Rio de Janeiro como um todo. Isso porque estão sendo divulgadas nesta semana 2.407 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz
todas captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional do Emprego, são oferecidas 925 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e também pela Médio Paraíba. E para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, existe um total de 1.482 ofertas por meio do Centro de Integração Emprego-Escola, o CIE. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, a remuneração das funções varia de 2 a 3 salários mínimos, em oportunidades como motorista de ônibus rodoviário, operador de telemarketing receptivo, ajudante de carga e descarga, entre outros. Para pessoas com deficiência foram captadas 137 vagas de emprego exclusivas. No Médio Paraíba, são 54 oportunidades, com remuneração de 1 a 2 salários mínimos. Já na região serrana, as 134 oportunidades captadas estão concentradas no município de Teresópolis. A remuneração varia de 1 a 2 salários mínimos para diferentes funções de trabalho. De acordo com o Observatório do Trabalho, 52,1% dos empregadores pedem o ensino médio completo e 37,1% o ensino fundamental completo. Além disso, 61,7% das vagas de trabalho exigem experiência prévia. A pasta do emprego estadual lembra que, para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Cine com documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e todos os detalhes das vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site rj.gov.br/trabalho. E agora a gente trocando de assunto mais uma vez, o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai voltar a oferecer 2 doses de reforço da vacina contra a poliomielite para crianças. A mudança passa a valer em agosto e retoma o esquema de proteção utilizado até 2024, mas agora exclusivamente com a vacina injetável. A partir do dia 3 de agosto, todas as crianças de 4 anos passarão a receber mais uma dose de reforço contra a poliomielite. Com isso, o esquema vacinal volta a contar com 5 doses no total, sendo 3 doses básicas e 2 de reforço. Até 2024, as crianças recebiam 3 doses da vacina injetável, produzida com o vírus inativado, e 2 doses de reforço com a vacina oral de vírus enfraquecido, popularmente conhecida como gotinha. No entanto, como em situações muito raras o vírus atenuado presente na vacina oral pode sofrer mutações e provocar a doença, o Ministério da Saúde decidiu adotar exclusivamente a vacina injetável, retirando a 2ª dose de reforço do calendário vacinal. Com a decisão, o esquema passa novamente a incluir 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de vida, responsáveis pela proteção básica, e 2 doses de reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade, completando a prevenção contra a doença. Em todas as 5 etapas será utilizada a vacina inativada injetável. O Ministério da Saúde orienta que todas as crianças menores de 5 anos que ainda não tenham recebido as 5 doses sejam levadas a uma unidade de saúde para avaliação e possível atualização da caderneta de vacinação. A mudança foi definida após reunião da Câmara Técnica Assessora em Imunizações e comunicada pelo Programa Nacional de Imunizações por meio de nota técnica divulgada na semana passada. Segundo a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, o reforço é necessário porque a proteção oferecida pela vacina diminui com o passar do tempo. As doses adicionais garantem a manutenção de níveis elevados de proteção contra o vírus. A especialista destaca ainda que a vacinação é prioritária para crianças menores de 5 anos, porque essa faixa etária apresenta maior risco de desenvolver formas graves da doença. Em situações de surto, porém, a imunização também pode ser indicada para adultos. Vale destacar que o Brasil não registra casos de poliomielite há 37 anos e recebeu em 1994 o certificado de área livre de circulação do vírus. Apesar disso, a doença ainda circula em alguns países e a vacinação continua sendo a única forma eficaz de prevenir novos casos e evitar retorno de surtos. Entre 1968 e 1989, o Brasil registrou mais de 26 mil infecções por poliomielite. Na maioria dos casos, o vírus causa sintomas leves, mas pode atingir o sistema nervoso central e provocar paralisia ou até mesmo a morte. Por isso, a doença também é conhecida como paralisia infantil. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista.
O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo,
A Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate aqui na TV Correio da Manhã e dessa vez estamos aqui ao vivo com o Bruno Coutinho, que veio conversar um pouquinho sobre música brasileira e ele já é o convidado da nossa edição de hoje. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui, uma alegria enorme. Um prazer receber você aqui, é sempre bom falar sobre cultura, falar sobre música e dessa vez a gente veio falar justamente sobre Bicho Russo, não é mesmo? Queria que você, antes de mais nada, explicasse um pouquinho sobre a sua história e também, é claro, um pouquinho sobre a história do Bicho Russo. Claro, eu já moro aqui há 6 anos em Petrópolis, né? Eu sou daquela leva que veio da pandemia e vim morar aqui no centro, tem uns 2 anos, e sempre trabalhei com música, né? Eu sou sociólogo de formação, sou professor aqui também na rede privada, mas sempre toquei, sempre compus. E aqui em Petrópolis eu tive assim, uma oportunidade muito boa de trabalhar profissionalmente com a minha arte, né? Com a minha música. E é uma cidade assim, muito acolhedora para os músicos também, né? Então eu sempre comecei a tocar sozinho. Eu tenho 2 trabalhos, né, em paralelo, que é com o Bruno Melo, que a gente forma a dupla Os Brunos, né? E tem a banda Bicho Russo, que é um formato em que a gente faz o que a gente chama de MPB Overdrive, né? Então a gente toca assim, música, né, MPB clássica, a gente toca o Caetano, toca o Djavan, toca Mutantes, né? Um pouco dessa pegada dos anos 70, dos anos 80, e músicas autorais também, né? Perfeito. E até um ponto que você trouxe justamente sobre a cidade ser acolhedora nesses estilos musicais, justamente nesse MPB, nas músicas que são muito conhecidas, são músicas históricas aqui do nosso país, a cidade ainda tem um apreço diferenciado, não é mesmo? Tem, a cidade de Petrópolis é uma cidade muito musical, né? Sempre que eu recebo amigos aqui que vêm do Rio, eu sou do Rio de Janeiro, das pessoas que vêm do Rio, chegam aqui e se deparam com uma cidade cantante, né? Uma cidade que tem sempre espaços para os músicos, tem música na rua, tem música nos bares, nos restaurantes, né? As pessoas fazem festas particulares, contratam os músicos também, isso é uma coisa muito interessante aqui na cidade, né? Eu toco muito em festas particulares, né? E legal, porque o repertório que a gente trabalha é um repertório que está na memória afetiva, né? Dos 30 mais, 40 mais, né? Que é um público que me segue bastante. Então a gente vai e toca lá um Djavan, toca um Caetano, toca um Gilberto Gil, e tanto com os Brunos quanto com o Bicho Russo, né? E aí agora a gente vai tocar na Biergarten, né? No dia 27, às 4 horas, é um sábado, eu vou tocar com a Biergarten, né? Eu vou tocar com a Bicho Russo na Biergarten. Então vai ser assim uma oportunidade muito bacana para a gente mostrar o trabalho de uma forma mais estruturada. Perfeito, até um ponto bem interessante a gente destacar, como você disse, é uma cidade muito cantante, as pessoas abraçam realmente os músicos, mas ainda assim o acesso ou a estrutura, justamente as pessoas conseguiriam ser, o número de pessoas que acompanham as bandas conseguiria ser maior justamente com mais estrutura. Em um evento como esse do Biergarten, justamente proporciona essa estrutura necessária, não é mesmo? Sim, eu acho que essa festa, a Bauer, né, e a Biergarten que funciona dentro da Bauer, é uma oportunidade muito bacana assim, para os músicos locais, né? E também de trocas, né? Com músicos que vêm de fora, que vêm tocar aqui. É uma das principais festas do estado do Rio de Janeiro, né? Então é um palco assim, com uma grande visibilidade. Para a gente vai ser ótimo. É uma banda que é nova, relativamente nova, a gente está há 1 ano tocando, né? Então ter essa oportunidade num palco como esse dá uma projeção muito bacana, né? E também a oportunidade de a gente mostrar um trabalho um pouco diferente, né? Dar uma envenenada, que a gente chama uma envenenada na MPB. A gente gosta de fazer isso. Perfeito. E até antes da gente entrar justamente no Biergarten, que é o nosso ponto principal, queria que você explicasse justamente pra gente como é que foi o surgimento dessa banda, como é que surgiu o Bicho Russo? Então, o Bicho Russo aconteceu assim de uma demanda. Eu fui chamado para tocar num evento aqui, chamado Circuito Cervejeiro, e aí, por algum motivo, o meu parceiro Bruno não pôde naquele dia, e eu falei, não vou perder esse espaço, né? Vou botar uma banda lá para tocar, e aí fui chamando alguns amigos que eu conhecia, o Breno Figueiredo, que é o baixista, o Fred Simas, e o Arthur Rocha, que é o guitarrista, o Fred é baterista,
eu fui, né, convocando, chamando a galera, falei, gente, tem uma oportunidade legal para a gente tocar na praça, né, na Praça da Liberdade, no dia tal, um circuito cervejeiro, é um evento que traz muita gente, né, de fora, um público já está lá para a gente, para ouvir a gente, vambora. Então, a gente reuniu, ensaiamos e tocamos, assim, 40 minutos, que era o que estava para a gente tocar, né, e foi, assim, um sucesso maravilhoso, né. E aí a Bicho Russo, o nome vem um pouco dessa pegada que a gente quer dar, dessa MPB com rock, né? O bicho, que faz uma menção assim ao tropicalismo, né? Que é uma gíria dos anos 70, né? E aí, bicho e tal. E o russo, que é com C cedilha, que faz referência a essa neblina tão característica de Petrópolis. Então, Bicho Russo vem dessa junção, né? Dessas duas dimensões de representação da música e do espaço, né? Que a gente está. Perfeito, e representa muito bem justamente a essência da Isso. banda. E o tópico que eu queria trazer é justamente o russo com C cedilha, porque é sensacional essa referência e é algo que dificilmente quem não é aqui da região vai conhecer, vai conseguir entender. Então, assim ainda consegue levar um pouquinho da nossa cultura para fora, porque as pessoas, como você disse, nesse evento da Praça da Liberdade, pessoas de fora vieram. Agora, com essa oportunidade do Biergarten, a gente não precisa nem falar da quantidade de pessoas que vêm de fora. Então, consegue, é claro, levar um pouco da música de vocês, consegue levar a arte de vocês, mas também leva um pouquinho da nossa cultura, leva um pouquinho do nosso quê petropolitano aqui. Mesmo você não sendo petropolitano de nascimento, já está levando um pouco dessa parte. Já adotei Petrópolis já me sinto petropolitano também. Não, perfeito. Então, já está representando a cidade, já é petropolitano honorário. Mas então, Bruno, agora sim, eu acho que a gente já pode falar justamente sobre esse evento principal, que justamente tem tudo a ver com a Bauerfest, como você mesmo disse. Biergarten é uma parte justamente dessa festa do Colono Alemão, que já vai começar na semana que vem, no dia 19, e é um grande palco para todas as coisas que são relacionadas a ela. Se a gente estiver falando de alimentação, parte cultural, parte de música especificamente, nesse ponto da cultura, artesanato, e para essa parte musical, a Bauerfest, ela tem um poder de abrir o espaço para a cultura que não é alemã dentro de uma festa alemã e ainda assim consegue expandir ainda mais os horizontes dessas bandas, não é mesmo? Eu acho essa oportunidade de trocas, né, culturais, porque tem essa tradição, né, do colono alemão aqui em Petrópolis, a festa faz referência a isso, mas também eu acho que é um espaço que é o que está lá, né, no manifesto, né, da semana de 1922, do Mário de Andrade, que é da antropofagia, né? Então é isso, você poder absorver a cultura do outro e transformar numa outra cultura ou numa outra expressão cultural. Então é um pouco isso. Acho que a Bauern, ela ela cria esse espaço, ela cria um momento em que muitas culturas, e o Brasil, né? O Brasil, um país multicultural, de expressões diversas, né? Na culinária, na música, na dança. Então, eu acho que a Bauern, ela não é só uma festa que faz referência a essa tradição do colono alemão, mas a própria cultura brasileira, né? Uma cultura de mistura, uma cultura que dialoga o tempo todo, né? De uma forma democrática, né? Eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Trazer essa dimensão do diálogo, né? Isso é muito legal. Perfeito, Bruno. E agora, só para a gente poder finalizar essa parte de perguntas, para você poder dar uma palhinha para a gente, queria perguntar para você, como representante, é claro, do Bicho Russo, como é que foi receber essa oportunidade de tocar na Bauerfest e como é que tá a ansiedade para isso? Nossa, a gente está, assim, numa alegria só, né? Estamos preparando o show, estamos preparando um show com bastante energia, a gente está muito ansioso, muito animado, mas também a gente entende que esse é um espaço que a gente pode mostrar um pouco também das nossas canções, né? Não são muitas, né? Porque a galera gosta, né, de cantar junto, músicas já conhecidas, a gente entende que esse é um processo natural, mas também é um espaço que a gente pode mostrar alguma coisa um pouco diferente, né? Então, a gente tem 2 músicas minhas, autorais, né? No repertório, e é isso, assim, espero que a galera curta também, que entre no clima da Bicho Russo. Perfeito. E agora, justamente para a gente já poder colocar esse pessoal no clima, já poder se animar para essa festa, para poder se animar para esse show, pedir para você dar justamente aquela palhinha para a gente. Vamos lá, vou cantar um pedacinho de uma música minha, chamada Como um Rio Entre os Nossos Pés.
Olhe o céu e veja tudo que fizemos juntos até aqui. Não há tempo, vamos viver intensamente cada amanhecer. Como um rio que passa forte entre os nossos pés. Como um vento que namora seus cabelos em gestos meus. Rasgue o véu e solte todo o riso que está preso dentro de ti. Nada além do que já merecemos do começo até o fim. Como um rio que passa forte entre os nossos pés. Como o vento que namora seus cabelos em gestos meus. Perfeito, Bruno, muito bom. Já deu para Obrigado. colocar o nosso pessoal no clima, nossa audiência no clima. E é claro, quero te agradecer pela sua presença aqui no programa. Um prazer conversar com você e, é claro, falar sobre o Biergarten, falar sobre o Bicho Russo. E já fica o convite para todo o nosso público, pedir para você falar de novo para eles, justamente quando que vocês vão se apresentar. Maravilha, ó. Dia 27 de junho, sábado, 4 horas da tarde, estaremos num dos palcos da Biergarten, que fica ali na Praça da Águia, né? Tem um outro nome que eu não lembro bem, mas é Praça da Águia, mais conhecido. Então, espero todos vocês. A gente está preparando um repertório muito bacana, muito animado, também com muita emoção. Eu acho que é isso que a gente quer compartilhar com o público presente nesse dia. Valeu, muito obrigado. Perfeito, Bruno. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado também pela nossa audiência que acompanhou. E para a gente poder finalizar em grande estilo, pedir para você tocar mais um pouquinho, só para a gente poder finalizar nosso programa com aquela trilha sonora boa. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui, pegar o violão. Só aquele último detalhezinho para a gente poder também aproveitar um pouco de todos os instrumentos musicais, aproveitar toda a musicalidade, né? Poder realmente aproveitar essa oportunidade aqui no Correio Petropolitano Debate. Não acontece sempre, mas é claro, a gente tem que aproveitar todas as vezes. Vamos lá. Vou aproveitar para tocar as músicas autorais. É tão difícil a gente ter um espaço assim. Vamos lá. Essa se chama Saio Mal. Vive uma ilusão que tudo isso passaria sem ter mais motivos pra chorar, e que no mundo eu me encontraria sem ter mais o que procurar. Saia o mal que me assola. Eu não tenho mais onde ficar. Saia o mal que me controla. Eu não tenho mais
lágrimas pra chorar. TVC, a TV do Correio da Manhã.